Gente, boa noite, então. Bem-vindos a mais um Saque Sangue. E a gente começa, então, com o tema proposto pela Lilian, uma abordagem sobre os caminhos e desafios na experiência do autoconhecimento. Bom, é bem amplo, né, Lili? Essa proposta é bem ampla, mas a gente pode aqui tentar fazer um contorno disso, né? O que me vem é que o ponto de partida, né, do autoconhecimento, aquilo que é a propulsão disso, é o incômodo, né? Todo mundo, em algum momento, ficou desconfortável de alguma forma para poder parar e questionar, né? Então, isso eu acho que é geral. Ninguém, assim, que está numa posição muito confortável vai se deparar com esse questionamento, né? Porque então a pessoa não sente essa necessidade de. A gente usa essa palavra, né, no início, que é buscar esse sentido, né, esse significado para si, né, e para a própria realidade. Então é um despertar, é o primeiro despertar para essa nova abrangência de existência, né? E isso geralmente tem uma origem, né, a partir do desconforto, do incômodo, né, da dor, do sofrimento. Então, eu gostaria também de trazer uma coisa que é super importante. A gente já falou em outros satsangs, mas é bom deixar bem claro, registrado, né? Todo caminho espiritual que a gente, né, possa seguir, e existem milhares de propostas, né? E nós nos adequamos às propostas ofertadas em momentos diferentes da vida, né? Momentos diferentes do nosso sentimento, daquilo que a gente está entendendo, né? Como realidade, como autoinvestigação. Só que em todos os caminhos deve haver um ponto principal, né? Uma característica do caminho, que seria o caminho ser terapêutico. Então, ele deve acolher, né? Deve haver um sentido de cura, né? Para que você venha aliviar esse sofrimento, né? Esse desconforto. Então, o desconforto, ele é a mola mestra, né? O pontapé inicial para que você busque, na verdade, o alívio desse desconforto com a concepção. Quando eu falo concepção, não é meramente intelectual, né? Então, não é a conclusão, né? Então, eu cheguei a uma conclusão, não é? Eu cheguei a uma concepção, ela tem um termo mais abrangente, e a gente pode dizer, ela está abrangendo também a dimensão existencial. Então, quando eu chego numa experiência de conceber, né, a experiência direta de conceber aquilo que me acolhe, então tem esse sentido terapêutico, de cura, de acolhimento,
é aquilo que vai, então, me trazer o que eu busco. Que não é bem um lugar, não é bem um objeto, né? Alguns dizem que você está buscando a si mesmo, ou a si mesma, mas isso é uma questão muito abrangente, muito genérica. Então, para a gente aqui, eu acho que é primordial a gente esclarecer que quando a gente inicia essa busca, a gente quer curar alguma coisa em nós, que a gente sente que não está adequada, né? Que não está se encaixando. Só que a gente comete um erro de querer carregar esse desconforto, como algo próprio. Então, o grande problema é que no momento da verdadeira cura, você deverá, né, abandonar isso que você se identifica como si mesmo, que é isso que causa o desconforto. A gente pode também denominar de uma outra forma, né? A gente está falando si mesmo, mas aquele conjunto de ideias, de conceitos, de referências em que a gente está se apoiando, né? Que constitui o alicerce do nosso entendimento e referência sobre nós mesmos. Por isso a gente pode chamar de si mesmo, mas não é esse si mesmo existencial. É um si mesmo construído, né? Por experiências e seus condicionamentos. É porque todo condicionamento ele envolve uma experiência. O condicionamento de você se reprimir, por exemplo, é porque você teve algum gesto, né? Você agiu de alguma forma e houve uma repressão, né? Houve um abuso, talvez, né? Contra você. Então você se reprime. Naquele momento você associa o abuso, né? A repressão, àquele ato que você experienciou. Então nasce o conceito de ruim, isso não é bom, né? Isso machuca, né? Isso é violento. Só que junto com esse conceito, nasce também alguma noção de defesa inapropriada. Por exemplo, eu tenho que agradar o meu abusador para ele não abusar de mim. Ou senão, eu tenho culpa. Eu mesmo estou causando esse abuso, porque a culpa é minha. Então, tá vendo que essas deformações, né, elas vão criando vários atalhos, né, tortuosos na psique humana, né, na nossa condição humana, né? Então nós vamos nos fragilizando, nós vamos nos tornando contaminados por esse tipo de reação, né? Ação e reação. Então isso vai se formando como um mosaico, isso vai constituindo um mosaico de vários cacos ou um quebra-cabeça, né? E isso é tomado como si mesmo. É o nosso conjunto de reações, de emoções, de uma rede psicológica, né? De atos, de experiências. Então você toma isso como se mesmo é uma rede, né? Um grande mosaico. E a gente procura sentido nisso. Então veja qual que é o desafio. Quando que você fica assim desconfortável? A gente é muito simplista em descrever, de repente, o Buda se sentiu desconfortável no palácio. Ele ficou enjoado de tanto luxo, né? De repente. É uma descrição simplista.
é muito mais complexo, né? Porque cada ato tem um reflexo, tem uma repercussão na nossa psique, na nossa forma de interpretar as coisas. Então, isso vai nascendo várias realidades, né? Várias noções da realidade. A realidade vai se transformando, né, em, em algo fracionado de emoção, de sentimento, né? É assim que se constrói uma, uma ideia autocentrada, né? Que a gente pode chamar individualidade, ou entidade, ou eu, né? Que é algo muito assim, que merece um olhar mais aprofundado, e muitas vezes nós não temos esse olhar. Então, não é simplesmente porque o Buda enjoou, né, o Siddhartha, no caso, enjoou da vida luxuosa e decidiu ver o que tinha além dos muros do palácio. Não é assim tão uma coisa tão assim simplista, né? Não, a gente tem que ver como que é a configuração da nossa ideia de si mesmo. Como que se configura? Quais são as nossas defesas em relação a situações diversas? Quais são os nossos medos? Da onde se originaram esses medos? Né? Por que nós buscamos é, alguma coisa no sentido de paraíso ou no sentido de despertar, de repente? Né? Por que eu quero me tornar um desperto? Então, tudo isso dá muita dica. Tudo isso é muita ponta de iceberg. E a gente não está vendo o que está por baixo da água, que a maior parte do iceberg está imersa, né? Que aí a gente poderia chamar até de inconsciente. Mas isso que está imerso é que é constituído por essa teia originada das nossas relações. Quando nós iniciamos as relações, seja com quem for, nós montamos a ideia de mundo. Nós montamos a ideia de si mesmo, né? Então a gente tem que colocar um olhar assim mais cuidadoso em cima do que nós vamos trabalhar, qual é essa matéria da autoinvestigação, do autoconhecimento. O que a gente vai se confrontar para a gente não ter uma forma ingênua de abordar uma espiritualidade superficial, que a gente quer agarrar como se fosse uma tábua de salvação, né? Então, é difícil, né, a gente começar a abrir o jogo, né? Rasgar o verbo. Ó, como começa essa história? Começa pela repressão, começa pelo sentimento de culpa, começa por você se sentir violentado ou violentado de alguma forma, contrariado, desconfortável. Mas tudo isso é negativo. Pode ser negativo, como pode ser positivo. Por quê? Porque pode impulsionar você a sair da sua zona de conforto e se aprofundar, né? Então, vamos agora no aprofundar. Quando você chega numa investigação séria, honesta e sincera com você, então a primeira noção que você deve ter é a noção terapêutica, tá? Terapêutica. Então, a respeito disso, eu achei aqui uma, uma citação que é o seguinte, olha, que eu até desconhecia, né? Ah, na antiguidade grega, a filosofia não constituía uma busca especulativa e limitada à erudição. Eu acho que é uma coisa que o Donner, aqui aproveitando, né, o momento, o Donner trouxe
É, na frase que ele trouxe sobre a sabedoria, que até o Osho usou, né, e o Eclesiastes usa, mas eu acho que aqui fica mais claro você chamar isso, olha, uma busca especulativa e limitada à erudição. O que é isso? Ao acúmulo de informações, né? Aquela pessoa que é muito erudita, ela é culta, mas pode não ser sábia. Ela tem várias, ela é uma enciclopédia, por exemplo, mas ela às vezes não é uma pessoa que tenha discernimento sobre as coisas, que tenha sabedoria, que seja madura, né? Fazendo essa distinção, né, Dona? Então veja, a filosofia, a gente está falando da filosofia, mas é uma arte de viver e um exercício espiritual. Então eu nunca tinha ouvido falar, né, da filosofia dessa forma, porque a filosofia antiga, né, na antiguidade na grega, tinha essa característica, que ao longo do tempo ela se perdeu, mas ela tinha a característica de ser um exercício espiritual, não só em relação à erudição, né? Então, eu estava procurando para vocês aqui essa questão que ele trata como filosofia, né? A gente pode tratar até como busca espiritual ou espiritualidade, né? Se o papel da verdadeira filosofia consiste em cuidar, prestar tratamentos e curar, ela continua sendo, antes de tudo, uma arte de esclarecer, ver claro. Ora, essa atitude não depende somente da elucidação dos conceitos, mas também da purificação da mente de todos os pensamentos e imagens inúteis para torná-la capaz de contemplação silenciosa. Então, olha que pérola isso aqui, né? Isso tá sendo um resumo, né, do que é um caminho espiritual, uma investigação séria, né, desinteressada, no sentido de não ter segundas intenções, né? Aqui é você com você mesmo, eu gosto de falar sempre isso. Não tem ninguém mandando em você, né? Manobrando você, controlando você. Isso é muito comum, né, nessa dita espiritualidade, né? Então, qual que seria o objetivo, né, dessa busca espiritual dentro desse caráter, dessa verdadeira filosofia ou verdadeira espiritualidade, vamos chamar assim, né? Prestar tratamento, curar, tá? Continua sendo, antes de tudo, uma arte. Veja que você chamar de arte, ela está acima de um estudo, não é um mero estudo, né? A arte tem uma outra conotação, uma conotação de mais sublime, vamos dizer assim, né? A arte é mais sublime do que um mero estudo. Então não é para você adquirir conhecimento, é para você adquirir sabedoria. Tá vendo como é diferente? E a questão da sabedoria quer dizer ver claro. Ora, essa atitude não depende somente da elucidação dos conceitos, mas também da purificação da mente e todos os pensamentos em imagens inúteis. O que é isso? Discernimento. Então, se eu tenho aqui na minha cabeça, né, um monte de lixo, eu não consigo enxergar que é lixo, e eu me torturo com esse monte de lixo, né? É como se eu pegasse na sala da minha casa, ou na sala de cada um de vocês aí, ou no quarto, onde vocês estão aí, e o lixo que você produzisse durante a semana, você deixasse aí dentro da sala. Que ia acontecer? Né? É mosca, né? Mau cheiro. E aí é isso que é disso que se trata. Ver
Claro, não se apegar, né? Essa purificação que ele está falando de todos os pensamentos e imagens inúteis. Para quê? Né? Qual o objetivo? Tornar a mente capaz de contemplar silenciosamente. Então, é da contemplação silenciosa. Olha que coisa simples, né? É você ter essa sabedoria de dividir o joio do trigo, né? Como Cristo fala, dividir o joio do trigo. Então tá, pensamentos lixo, que a gente, sensações lixo, emoções lixo, né? Que a gente acumula. Para quê? É inútil. Então, no momento que você entende que é inútil esse tipo de atitude, você elimina isso. Você não fica guardando lixo dentro da sala, embaixo da cama, embaixo do travesseiro, né? Você vê que isso vai fazer mal, vai te trazer doença, etc. Então, elimina o lixo. Aí o que acontece? Você pode ter um ambiente saudável. Aqui a gente está falando, então, de cura, né? De saúde, de doença. A gente vai ter um ambiente saudável para você conseguir respirar melhor, para você deixar de ficar tenso, né? Tensa, deixar de ter, né, essas atitudes é, de impulsos, de cultivar emoção perturbadora. Você vai ver que você tem um espaço. Quando você purifica a mente, nesse sentido de descartar pensamentos, emoções perturbadoras e esse lixo todo, o que você ganha? Espaço. Tendo esse espaço, você pode, né, tem já a probabilidade, né, tem aí os elementos reunidos capazes de promover, então, a contemplação silenciosa, que é o que o Nisargadatta falava sobre aquele silêncio insondável, né? Aquilo que não tem aquela distração inútil, né? Aquela perda de tempo com aqueles pensamentos que não vão levar a lugar nenhum, né? A nada. Então, essa é a conclusão, né? Então, era isso que eu estava querendo trazer para vocês. Então, fica bem marcado aí, né? O autoconhecimento, ele vai sempre esbarrar com essa barreira do si mesmo, né? Que a gente pode chamar de ego, mas o ego também é algo meio inexplicável, né? Parece uma cópia mal feita da gente, cheia de defeito, né? É um irmão gêmeo que carrega os nossos defeitos. É como se fosse um demônio e nós fôssemos o anjo, né? Então, nós, angelicais, temos um olhar compadecido, né? De compaixão pelo ego, que é o nosso irmão gêmeo, cheio de mal, de defeitos, de engano, de ignorância e tal. Que é um modo de separar isso da gente, né? É uma atitude defensiva, né? O ego é que é o culpado, o ego é que é ruim, né? Que cultiva egoísmo, né? Eu não sou isso. Que também é algo muito narcísico, né? Você começa a ter uma imagem de si mesmo como algo muito elevado e desperto, etc. E o outro lá nem existe, né? Eu consegui eliminar o ego, enfiei ele embaixo da cama e tranquei ele dentro de um baú. Então ninguém vê, não existe, né? Aquilo que ninguém vê, não existe, que é um engano, né? É o auto-engano. Então, quanto mais a gente expõe as nossas fraquezas, né, mais a gente está apto, né, a chegar nessa contemplação silenciosa. Então, depende muito disso. Agora,
Então, eu queria agora abrir um pouco, né? Para depois a gente tocar no assunto aí do que o Donner trouxe. Mas se vocês quiserem aí trazer mais algum elemento, alguma questão, né? Maurício, posso perguntar? Ah, Lili. Então, de acordo com esse comentário que você fez, Aham. qualquer atitude que se faça para aliviar algo que esteja incomodando um sofrimento, seja do corpo ou emocional, tudo é um caminho, então, para a espiritualidade, né? Para esse despertar. Sim, tudo que vai trazer esse alívio, né? Mas foi muito bom aquela questão da sabedoria, né? Para a gente dividir bem, mas que traga o ver claro, né? O que que é isso? A lucidez. Porque você também pode fazer a mesma interpretação utilizando o entorpecimento. Eu vou fazer um caminho de anestesiar aquilo que eu estou sentindo, ou negação, né? Ou fantasiar, né? Imaginar que eu já superei tudo e que agora eu sou um iluminado e que as pessoas não são, vamos dizer, inferiores, né? E isso é uma doença, né, Lili? Uma doença mental, né? A pessoa fica megalomaníaca, né? Achando que é mais que tudo. Então aí também tem uma probabilidade, né? De deformação da realidade, né? Desse si mesmo. Então, o si mesmo é um instrumento, né? Muito contraditório, porque ao mesmo tempo que ele pode mostrar, ele pode enganar mais, né? É algo muito. Então, a gente lembra da frase do Dogen, né? Do mestre Dogen, né? Aprender o caminho de Buda é aprender sobre si mesmo. Aprender sobre si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Então, agora a gente tem que ver que nível que isso é falado. É falado num nível, assim, de uma compreensão mais ampla, né? Porque se a gente vem aqui e diz que o si mesmo não vale nada, que o si mesmo deve ser descartado, que o si mesmo é o ego, isso não quer dizer que você não tenha autoestima. Porque senão você vai falar assim, ah, então o que eu sou não vale nada, eu sou um pecador, né? Eu sou culpado de tudo, eu sou um miserável, né? A nossa condição humana não tem saída, né? A gente sempre vai pender para o lado errado. Então, isso é muito importante que seja discernido, né? Explicado, esclarecido. Não se trata disso, né? Inclusive, o caminho da cura é o autoacolhimento, o amor próprio, né? Quem que você tem que amar primeiro? Não é sua companheira, não é seu filho, não é seu companheiro, né? É você. Mas isso não quer dizer que você esteja sendo egoísta, porque eu estou falando de amor, não estou falando de um sentimento contaminado, né? Egóico, né? Eu não quero tudo em primeiro lugar. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu não quero pisar na cabeça de ninguém. Se você tem genuíno amor por si mesmo, é muito mais fácil e espontâneo você distribuir esse amor para quem está do seu lado, né? Para os seres, que é uma satisfação. O amor, nesse sentido, é uma satisfação. Você está satisfeito com a vida, você é grato pela vida, você quer transmitir esse sentimento para quem está do seu lado. Se você vê que quem está do seu lado está sofrendo, você vai querer aliviar aquele sofrimento, trazer alguma palavra de conforto, né? Que é a cura, né? Que a gente está falando, e é o ver claro e
a via terapêutica, né? Então, toda via espiritual, ela deve ter a característica, né, desse acolhimento, de ser terapêutica. O que é ser terapêutico? Servir para fazer bem para você. Então, para te curar, né? Para tirar você do sofrimento, seja ela qual for. É por isso que quando o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama, né, qual a melhor religião do planeta? Ele falou, aquela que te faz bem, aquela que você, né, abraçar e te fizer bem. O que ele está falando? A via terapêutica, né? Então fica muito claro isso. Obrigada, Maurício. Obrigado a você, Lili. Aqui, ó. Queria falar para vocês aqui também. Coisa linda, ó. Esse livro aqui, ele tem o nome de A Introdução aos Verdadeiros Filósofos, os Padres Gregos, um continente esquecido do pensamento ocidental, né? Que são os pais da igreja, os primeiros cristãos, né? Os primeiros que se afastaram, né? Eremitas, e eles tinham esses ensinamentos, né? Então veja que bonito, né? Aqui, ó. Os padres não perscrutam um objeto ou letras mortas, e sim mantém-se em presença de alguém vivo, que excede sempre as capacidades de sua compreensão, introduzindo-os no silêncio da adoração, no clima de oração em que se elabora sua teologia. É conhecida a frase de Evagrio Pôncio, frequentemente citada: se fores teólogo, tua oração será verdadeira. Se tua oração for verdadeira, será teólogo. Mas esse clima de oração não exclui de modo algum o rigor e as exigências do estudo, né? Então, ele está apontando assim, não só a mística, né? Não só as experiências místicas, mas também a dedicação a esse conhecimento. Então, ele faz uma, um equilíbrio, né, entre erudição e a experiência mística, né? E nesse sentido aqui, eu estou ressaltando que é a introdução no silêncio da adoração, daquilo que não temos capacidade de compreender, introduzindo-os no silêncio e no clima da adoração. Então, essa questão, por exemplo, que a gente está trazendo da devocional, né, do Bhakti, gira muito em torno disso, pelo menos na minha forma de enxergar, que não tem como ter uma definição. Isso que o Doni uma vez trouxe, que é o incognoscível, né? Não tem como abordar, né? Não tem como tentar explicar, mas tem como contemplar. E é disso que a gente está chamando a contemplação silenciosa. E sem você discernir através de descartar aquilo que é o lixo, né? Aquelas preocupações é, infundadas, né? Aquele medo, aquela tensão, aquela... Então, tudo isso a gente tem que aprender a descartar, né? Através do que? Eu não vou fazer isso de uma forma automática. Eu tenho que ter
um, um motivo. Qual que seria o motivo? Justamente o incognoscível, aquilo que não tem como a gente localizar, né? Entender, mas a gente está presenciando isso. Então, quando a gente cai essa ficha, que a gente está presenciando aquilo que não se pode denominar, a gente está presenciando. Então, começa você a ter uma referência, um motivo para descartar todo o lixo, que não vai te levar em lugar nenhum, e se deixar ser invadido por este espaço de contemplação. Isso é suficiente. Isso é. Não há necessidades de criar nada além, né? Nenhum recurso, nenhuma busca além disso. Isso é suficiente. Então, ó, até tem uma coisa com relação à medicina aqui também, né? O mundo contemporâneo é formado por especialistas, seja em medicina ou em teologia. Descobre-se atualmente que uma especialização exagerada pode conduzir a um impasse. Por exemplo, em medicina, um especialista em otorrinolaringologia que pretenda cuidar apenas da parte que lhe diz respeito, não levando em consideração o estado de saúde da pessoa em seu conjunto, corre o risco de perturbar o equilíbrio do todo. Por sua vez, os teólogos tornaram-se cada vez mais especialistas, por um lado, os filósofos historiadores, por outro, os dogmáticos, e só depois aparecem os que são chamados é, os espirituais ou místicos. Então, os espirituais ou místicos, eles são, assim, os últimos da fila, né? Ora, ao estudarmos os padres da igreja, o que nos deixa impressionados, de alguma forma, é que eles permaneciam generalistas, eram indissocialmente exegetas, filósofos e místicos, grandes eruditos e grandes homens de oração. Tá vendo? Então, é um amálgama necessário, né? De não dissociar e ficar muito especialista em uma determinada área e deixar de ser generalista nesse sentido. Quando a gente abraça isso, a devoção é possível, né? O estudo, a gnose, né? É possível. Então não há um confronto necessariamente, porque há um espaço para que haja isso de forma espontânea, natural, né? Então não surge aqui uma tese para ser defendida, no caso, né? Grandes homens de oração, grandes homens de disciplina, grandes homens de estudo, né? E que ninguém conhece, ninguém não tem nenhuma, né, notícia sobre essas pessoas, que por isso chamado, né, um continente esquecido do pensamento ocidental, né? Que são esses iniciantes dessa igreja que não era romana na época, né? Seria uma igreja mais assim, não tendo denominação regional, né? Era mais uma igreja crística, vamos dizer assim. Não era uma instituição, né, nesse sentido que hoje a gente percebe. Então, bom, era isso, né, para a gente trazer a respeito do que a Lilian trouxe. E vamos em frente ou vamos para o tema do Donner? Então vamos lá. Tema do Donner. Queria. Aqui. É,
como abordar a totalidade. Eu quero ver como é que você escreveu aqui. Sentindo a totalidade da vida, né? É bom a gente já ter um gancho aí com essa última imagem que a gente trouxe, né? Dessa posição generalista, né? Eu não estou fracionando. Cada vez que eu vou me tornando especialista, a minha verdade, a minha realidade, ela passa a ser muito particularizada, né? Eu tenho a tendência de excluir os outros aspectos da realidade. Essa tem uma tendência, né? Ou seja, vamos supor que você, como aconteceu na própria filosofia, eu desconhecia que a filosofia poderia ser um caminho espiritual. Porque a filosofia que a gente entende hoje, né, é basicamente um caminho acadêmico, é um caminho de estudos, né, que busca muito mais próximo da ciência até, né, através de métodos propõe as respostas, as respostas para as grandes questões da humanidade sobre um prisma, né, do pensamento ocidental, né, praticamente é isso, né, a filosofia. E não é o que diz ali, né, sobre os padres do deserto. Então, é possível você ter, né, conviver, experienciar todas essas dimensões, né, se abrir para todas essas dimensões. Então, isso está no fato da experiência também, né? Tá? No experienciar. Porque, no caso, Dona, se a gente também denomina totalidade e tenta apontar para isso como objeto, né, a gente cria um conceito que não existe, porque não é experienciável, né? O que é a totalidade? A ideia do todo, né? E para você, eu quero pegar bem em cima do que você falou, né? Sentindo a totalidade da vida. Se houver algum tipo de raciocínio em cima disso, a mente discursiva, aquela mente que discrimina, entra tentando entender. Por exemplo, se eu me proponho a sentir a totalidade da vida, em algum momento eu vou me questionar se eu estou realmente sentindo a totalidade da vida ou sentindo a parcialidade da vida. Então, começa a ter os opostos, né? A gente pode, assim, atenuar isso dizendo sentindo a vida. Sentindo a vida. Parece que é um ato, é um fazer, né? Eu devo sentir a vida. Eu estou sentindo a vida. É uma ação. Eu sinto, né? Eu sinto a vida. Então, volta naquilo que a gente falou sobre a vontade. Quando a gente está contemplando, sentindo a vida, a gente está direcionando a nossa vontade para isso? Não, a gente pode estar direcionando a nossa atenção. Por quê? Vamos lá. Você não.
coloca em prática, né, não aciona a sua vontade para respirar. Então, o mesmo vale para a vida. Você está respirando e não é algo que você possa controlar no sentido de parar de respirar uma vez. Você pode aprender a respiração por algum tempo, mas parar de respirar não é uma opção. Deixar de viver, né? A vida flui. Deixar de viver não é uma opção, né? A não ser que você haja, né? Aí no caso do suicídio, você haja de uma forma violenta para interromper o processo. Mas pela mera vontade, vou dizer assim, eu quero parar de viver. Não vai acontecer. A vida não vai cessar porque você quer manifestar esse tipo de vontade. Não vai. Agora, você pode prestar atenção, que aí a gente pode chamar de contemplação silenciosa, né? Que é uma atenção desvinculada de conceitos, ou de tentativa de explicação, tentativa de definição. É uma atenção lúcida e clara, desmotivada, no sentido de não ter uma segunda intenção ali, né? É pura e simplesmente prestar atenção na respiração, vamos dizer assim. Prestar atenção na vida acontecendo sem sem nenhum interesse oculto. Nenhum interesse oculto. Porque se você tem algum interesse, vamos dizer assim, no fato de observar a vida, de colocar, assim, ampliar a sua atenção e contemplar isso, um interesse que eu digo de entendimento, de definição, de conceituar o que seja isso, de obter uma resposta acerca disso, ou seja, limitar essa informação ao nível mental, ao nível intelectual, você está tendo, então, uma segunda intenção. Sem essa segunda intenção, você está ali espontaneamente. Então, você começa a sentir a respiração acontecendo espontaneamente. Você pode olhar para isso como jogar a sua atenção ali, ele está. Eu sinto a respiração acontecendo sem a minha intervenção. Eu sinto a vida acontecendo sem a minha intervenção, né? E aí, a algum ponto, essa noção, que é conceito, né? De totalidade ou de singularidade, de parcialidade, elas vão deixar de ser importantes, né? Então, aquilo que você vai sentir, você não vai conseguir nem transmitir. Não vai conseguir transmitir, né? Aí você pode usar esses recursos, né, de dizer a totalidade para dar um sentido para a pessoa, né? É um dedo que está apontando para a lua. Olha, assim, nós somos a totalidade. Aí a pessoa pode falar, é para distrair a pessoa, para ela parar de olhar para aquele ponto e olhar para outra coisa, né? Que é uma forma de ensinamento. Aqui a gente dissecou, né? Trouxe assim para um lugar onde a gente desfez esses conceitos. E agora, para que usar esse conceito? É aquela questão do espinho tirando o outro espinho. Para que serve? Entrou um espinho na minha mão. Eu pego um outro espinho, retiro o espinho da minha mão. Para que vai servir aquele espinho? Para nada. Para que vai servir aquele outro espinho? Para nada. Vamos jogar os dois fora. Mas todo tipo de ensinamento, né, quando você coloca sentindo a totalidade da vida, você está apontando para algo inefável, para algo que não consegue ser definido. Aí a pessoa que está meio
né? Voando, tal. Daqui a pouco ela vem e cai a ficha dela. Olha, ué, mas o que é isso, né? Então, eu acho válido, lógico, eu não quero descartar isso. Eu comecei até o discurso descartando para chegar depois no momento de é bom isso aí, é bom para trazer alguém, né? Indicar uma direção, né? Porque se você for lá dissecar aquilo lá, é um conceito, é a mesma coisa, o incognoscível, o inconcebível, né? Esse tipo de palavra, por exemplo, olha, não tem como traduzir, né? Não tem como definir. Então, a gente usa umas palavras assim que podem aproximar você daquilo que não é nada, não é um objeto, não é uma sensação, não é uma emoção, é o tal, né? O indefinível, o indefinido, não tem o que fazer, né? Mas você vai se aproximar. Então, o que é isso? Os meios hábeis, né? O meio hábil de você ensinar, né? Agora, o que é isso? Fundamentalmente, terapêutico. Tem que trazer não confusão e não sofrimento, tem que trazer um alívio, uma abertura, uma cura nesse sentido. E aí que nasce a possibilidade amorosa, né? Compassiva da vida, né? A vida ser algo mais elevado, né? Mais claro, mais sublime. Você começar a ter experiências mais lúcidas. Então aí é esse sentido maior, né? Vamos dizer assim, o sentido maior da vida, né? Porque isso vai fazer sentido até um ponto, depois deixa de fazer sentido. Porque eu comecei a falar, a totalidade faz sentido até um ponto, depois descarta também, porque não precisa. Só que até você sentir que pode descartar, você tem que utilizar aquilo como apoio. Então, o que serve o ensinamento? Todos esses ensinamentos devem ser terapêuticos, sim, e também servir como apoio. A partir do momento que você é uma criancinha, engatinhou, usou andador, né? Agora você tem a perna forte, para que você vai carregar o andador? Não faz mais sentido ter andador, mas fazia sentido. Então, ó, você já teve o apoio, tá? Então agora larga o apoio. Vamos andar de bicicleta? Vamos. Eu vou segurando você atrás. Até o momento que você está pedalando, eu não estou mais segurando e você está andando por você, né? Então, essas realizações, né, inicialmente são válidas, mas até um certo ponto, né? Então, depois a coisa vai fluir, né? Então, é bonito você falar assim, sentindo a totalidade da vida, porque você pode estar olhando para uma coisa muito pequena e sofrendo, se angustiando, achando que a vida é só aquilo. Aí você fala, olha, venha ver a lua, por exemplo, né? Olha para cima, olha a lua. Eu vi um relato bonito, agora eu não me lembro, eu não sei se é Rubem Alves, acho que era Rubem Alves. Eu não sei onde eu vi isso, mas para acalmar a criança, o menino, né? Acho que tinha alguma coisa a ver com isso. Aí o avô pegava a criança e trazia, olha, vamos, vem cá que o vô vai mostrar um negócio. Aí ele subia com a criança, era uma noite de verão, né? E abria a caixa d'água. Aí ele olhava a lua. Foi você que trouxe, Lili, isso? Ó, ó que legal a imagem, né? Ele estampava a caixa d'água e aí a criança via a lua refletida na água. Aí ele olhava para a lua no céu, né? E aí o avô falou assim:
é uma outra forma de ensinar, né? O avô falou assim: não vamos dar importância para aquele deserto esburacado, né? Que é como se fosse um vulcão extinto, lá em cima, inacessível, que é essa lua no céu, né? Mas você tem aqui uma lua que você pode pegar. E aí, na hora que a criança põe a mão na água, a água está quente, porque era uma noite de verão. Então ele fala assim: essa lua é morna. O que quer dizer isso? É uma lua que aconchega, né? É a lua verdadeira, é a lua que eu posso pegar, que eu posso brincar, é um brinquedo ali. Ela é uma lua tremulante, mas que ali eu posso pegar essa lua. Então, o que está criando ali, depois é falado isso, né? Uma dimensão, né? Uma outra dimensão de abordar a realidade. Então, isso trouxe, depois esse escritor, que eu não sei bem se é o Rubem Alves, mas isso trouxe para esse escritor uma noção de uma abertura muito grande a partir dali, daquela experiência, né? De como as coisas no mundo, a realidade poderia ser descrita, né? Investigada, abordada. E é uma forma hábil, né? De você levar a pessoa, né? Tirar a pessoa do daquele pensamento é, assim inflexível, né? É algo que faz parte da experiência sensorial. É uma coisa na água morna, é uma lua na água morna. Então, aquilo é muito transcendente, não deixa de ser transcendente, né? Então, é por aí, viu, dona? É por aí. Então, dependendo do que é falado, né? Aquilo vai ser ouvido de outra forma, não é bem aquilo, mas é algo muito maior. Isso não pode ser transmitido, mas pode ser transmitido. É um koan. Isso não pode ser transmitido, mas pode ser transmitido, né? E aí eu me lembrei de uma história, de um livro, me contaram, né? Que uma senhora, né, que estava fritando bolinho, parece, que atingiu esse despertar, assim, quando ela colocou o bolinho no óleo e fez shhh, assim, entendeu? Aí ela atingiu essa abertura, né? Porque aquele barulho do bolinho no óleo, né? Com calor e tal, é a vida, né? A realidade, aquilo é vivo acontecendo, né? Então, esse contato com o divino em cada coisa, além do conceito, além do mero pensamento, além da busca intelectual, da busca por uma resposta racional das coisas, né? Além. Então, é deixar isso fluir dessa forma espontânea e natural, né? Ah, então, era isso, né, dona? Não busque conhecimento, né? Então é isso. Exatamente, não é essa coisa engessada, né? É algo aberto, que proporcionou essa experiência de abertura, né? E aí também tem uma coisa legal. Por exemplo, você está aí, onde você está, tem um grilo, de repente, né? Tem algum barulho aí em torno de você, né? Algum ruído. Então, você pode fazer essa analogia do bolinho fritando com isso que você está ouvindo, né? O que é isso aí? O que eu acho que ela pensou, né? Que a gente pode também falar. Não sei, lógico, eu não vou saber nunca o que pensou, não sei nada disso. Mas a gente pode sugerir uma coisa. É a voz de Deus, né? É Deus falando. O bolinho, o som do bolinho fritando é Deus falando. É a existência falando. É a vida falando, né? Nas pequenas coisas, a vida falando. Então, isso que é bonito, né? E aí a gente tem que quebrar esses limites, de achar que a gente tem que obter coisas, obter conhecimento, como o Dona trouxe aí, muito legal.
Então, se livrar dessas obrigações, né? Ver que essa obrigação não vai te agregar nada. Deixar de achar que a gente é, é sempre alguém que está menosprezado, né? Alguém que está, assim, numa instância inferior. A gente se colocar no nosso lugar. Nem falta e nem excede. É o equilíbrio perfeito. Maurício, é Ele, muito legal essa percepção que ela teve, né, desse barulho, desse bolinho. Porque é a consciência se manifestando nas formas, né, nos sons, nos corpos, né, e no universo, na Terra, em tudo, né? é. Mas eu não E ela, diria ah, consciência. Eu não diria. Deus, você Porque, diria. porque ela pode se tornar um conceito, né? Algo que O você que que acha você que está diria? entendendo. Algo que é meu. Algo que é seu, né? O grande problema é falar nós somos a consciência, ou eu sou a consciência, porque é minha consciência. Uhum. Então, o grande perigo que eu acho é tornar isso próprio. É a gente tomar posse. Então, é ver que é algo inexplicável, que é nosso e não é nosso. Que é a gente e não é a gente. Que é pessoal e que é impessoal. Como eu acho que foi uma coisa muito legal que o Ramakrishna, né, trouxe esse ensinamento, né? Deus é pessoal, Deus é impessoal. Por quê? Porque é Deus. Então não tem como limitar isso, né? Se você está limitando, a mente está querendo impor regras onde não existe regras, né? Impor limites onde não existe limite. Porque a mente tem limite. Então, ela acha que tudo tem que ter um limite. Na verdade, para a gente ficar assim bem no espaço, né? Totalmente solto, seria assim, né? Seria o som daquilo que não pode ser escutado. O som, o som do silêncio. O som do silêncio, né? E aí, não tem explicação. Um som de um bolinho fritando não tem explicação. Então, a gente não precisa ficar preso a uma definição, né? O som da risada. Não tem O som explicação, das risadas. né? Não tem explicação. Quando a gente cai, né? A gente se dá conta disso. Cara, que isso? Não sei. Aí volta para o não sei, né? Não sei, mas é. O que é a vida? Eu não sei, mas é. Tá acontecendo, cara. Ah, Deus existe? Eu não sei, mas é. Tá acontecendo, cara. É louco, mas tá acontecendo. O que eu posso fazer? O bolinho tá fritando. A coisa mais louca do mundo. Mas está acontecendo. Então, mas aí dá essa alegria, né? Porque mesmo dentro disso, que não dá para explicar, dá para se sentir bem, né? Se sentir mais vivo, se sentir melhor, porque a gente não tem a obrigação de saber o que é. A gente se livra disso. Nesse sentido, a gente se torna criança de novo. E aí é o que Cristo falou, né? Seja como um desses pequeninos, seja como tenha essa pureza, a pureza tão pura que não tem interesse em querer explicar nada. É muito puro, né? Esse interesse de explicar perdeu o sentido. E aí você se livra de uma grande obrigação, né? De um grande peso, de uma grande missão que te deram.
explique tudo o que está acontecendo. Para quê? Para quê, meu? Deixa, né, isso para lá e vive. O que é a vida? Não sei, mas é. Não sei. E aí isso é terapêutico, isso é amoroso, isso acolhe, isso é uma satisfação além da mero entendimento intelectual. Isso passa a ser místico, passa para essa outra esfera, Passa a ser o quê, Maurício? místico. Ah, místico. Isso passa a ser místico, porque isso está assim no campo da contemplação, né? E por que que é místico? Porque experiências acontecem independente da sua vontade, né? Essa sensação de amplitude, de desobrigar, né? De se sentir desobrigado ou desobrigada a interpretar tudo, né? A dar resposta para tudo, essa volta a essa pureza da infância, a esse estado de pureza da infância, que como Cristo falou, seja como um destes, que é esse estado de inocência imaculada, que é o estado da alma, vamos dizer assim, primordial, sem contaminação, né? Você se encontra aí. Porque a necessidade de saber acabou. Eu não sei, dá um alívio. Eu não tenho necessidade nem obrigação de dizer o que que é. Não tenho. Isso é liberdade também, né? Isso é cura. Eu me curei de uma doença chamada obrigação de definir, obrigação de dar um sentido para as coisas, sentido para a vida. Isso é liberdade. Isso é libertação. Isso é graça, né? Isso é beleza. Isso é contemplação. Obrigado, meus queridos. Obrigada.